O balanço é positivo, por isso que eu saio muito tranquilo, porque nas circunstâncias em que eu governei, tá certo? Desde o primeiro dia enfrentando uma oposição de desconstrução permanente, agora vai levar um tempo para você fazer o balanço, para você dizer às pessoas, para você mostrar. Aí quando você sair desse processo intenso de desconstrução que houve dentro do partido e fora, né? Eu governei o tempo inteiro sob fogo cerrado, sem ter um minuto E por que isso? de descanso. Por que esse processo de desconstrução se o senhor tinha fatos que comprovavam justamente o contrário? Aí, querida, faz parte da política, tá certo? Faz parte das disputas, né? A partir do segundo ano do meu governo, tinha-se arranjos para se disputar as eleições de governador, de como se inserir, qual era, tá certo? Teve, né? Tinha gente que a Prefeitura do Recife é uma posição privilegiada para as disputas políticas no Estado. Mas houve muitas movimentações políticas que avaliavam que eu era uma peça frágil no tabuleiro e era mais fácil tirar ela. Então muitos se movimentaram e isso traz resultados para a governabilidade. Não porque a gente deixou de fazer. É evidente que podia ter feito mais. Mas na imagem do que a gente fez. Essa desconstrução da sua imagem começou em 2010, nas conversas para a sucessão ao governo do Estado? Não, ela começou em 2009, tá certo? Evidentemente pela oposição política. Já no primeiro dia, né, ali havia uma avaliação da oposição que não poderia deixar para as eleições o processo de desconstrução política. Começou desde o primeiro dia. O cara que dizia, não, esse governo, como é continuidade, não tem 3 meses, 6 meses, não tem. A trégua de 100 dias. Não tem trégua nenhuma, desde o primeiro dia. Então eu enfrentei isso, e quando você tem uma sustentação política que dava hegemonia, né, e elas têm um rompimento, o governo teve problemas, tá certo? Né, para poder ter tranquilidade para realizar o governo. Então, olha, quando a gente for fazer um balanço e você olhar qualquer governo, do meu governo para trás, faça um balanço de tudo que eu fiz em 4 anos e compare com os outros. Mas todos. O seu principal adversário político, então, foi o ex-prefeito? Não, não disse isso. Tá certo? A principal oposição política foi quem faz oposição ao meu governo. Foi maior do que a oposição do PT, do próprio PT? Não, o PT não fez oposição. Teve gente dentro do PT que não apoiou. Eu posso dizer que o PT fez oposição ao meu governo? Isso não existe. Você não acha que a retomada desse diálogo passa também por uma questão de desfazer o nó da sua relação com o João Paulo? Isso não é uma questão psiquiátrica, tem que ir pro divã, resolver minha relação com o João Paulo. As relações, que não quer calar, que todos as relações são da todos política, tá certo? Não estou querendo aqui discutir. O presidente nacional Rui Falcão perguntou, João, né, nós achamos fundamental o PT lá em Recife, lá em Pernambuco, ter um espaço para retomar o diálogo. Você topa sentar numa mesa com o Beto e o João Paulo? Eu disse, topo, não tem problema nenhum. Estou de lá discutir política. O PT precisa desse diálogo. Ele vai existir? Essa resposta eu não posso lhe dar. Então não é uma questão de, para o PT resolver o problema, ter que resolver o problema de João da Costa e de João Paulo. Mas não é uma questão pessoal, já passou a ser pessoal. Eu não tenho questão pessoal com ninguém.